Olha só, você achou que não ia ter presidente da direita em 2026? Você viu a última agora que eles estão falando pra gente? Olha só, Tarcísio e Ciro Gomes. Pois é, essa é a chapa mega direita. O que será que tá rolando sobre isso? Você acha mesmo que o Tarcísio e o Ciro Gomes serão uma chapa de presidente e vice-presidente da República? Você sente orgulho dessa chapa? Votaria sem o menor problema? A gente vai falar disso aqui. Isso aqui tem jeito de marmelada. E você vai entender o porquê que eu quero falar isso com você. Outra pauta que nós vamos falar é sobre isso aqui. O brasileiro agora mudou. Nós agora estamos mudando de opinião. Eu não sei você, mas segundo a matéria aqui, eu detesto agora o Donald Trump e amo a China. Segundo a matéria da Quaest, a última opinião, engraçado que essa opinião deles sempre vai contrária à minha, né? Eu acho que eu sou um cara do contra. Mas na última opinião deles, o brasileiro ama muito mais a China do que os Estados Unidos a partir de agora, depois que o Trump, malvadão, resolveu colocar sanções contra o Brasil. Pois é. Vamos lá. Inclusive, nós vamos falar de treta também do Milei, tá? Milei se envolveu numa mega treta, num problemão, acerca da sua irmã. Você tá sabendo disso? Vamos falar sobre isso aqui sem passar pano, tá? Outro ponto que a gente precisa falar também. Nós precisamos falar da mudança que aconteceu numa relatoria importantíssima, né? Onde o Mendonça pegou uma relatoria de um dos casos que para mim é super importantes, que é a fraude do INSS. Foi assim, uma reviravolta que ninguém esperava. E hoje começa. Sabe? Não sei se vai ser circo, não sei se vai ser uma arma positiva da oposição, não sei o que vai acontecer. Mas hoje a CPI do INSS começou, quase 1.000 pedidos, já teve definição do vice-presidente, que é do Partido Socialista Brasileiro. E aí, nós precisamos entender um pouquinho mais. Já teve arranca-rabo entre o presidente, que é o Carlos Viana, e jornalistas, mandou alguns jornalistas tomarem tenência. O jogo hoje está interessante da gente assistir. Então, antes de mais nada, vai lá. Curta, compartilha. Se você gosta de informação de qualidade, de informação relevante, inscreva-se aqui no canal. É sempre importante ter você aqui conosco. Bora começar de matéria? Vamos? Então vem comigo. É o seguinte, se eu não disse para vocês ainda que o Tarcísio está sendo muito criticado por ser a direita limpinha, permitida, o candidato do sistema, pois é o que dizem sobre ele. E agora saiu mais uma. Tarcísio mais Ciro, a chapa que pode virar a engrenagem de 2026. O Matheus Zanink, que fez essa publicação, você acreditaria se eu dissesse que um abraço pode decidir a eleição de 2026? Será? Pois é, teve um abração, né, entre o Ciro e o Tarcísio de Freitas. E é por isso que um abraço em Brasília pode ter mudado o tabuleiro de 2026. Tarcísio de Freitas e Ciro Gomes ensaiam uma aproximação que já desperta conversas sobre uma chapa presidencial. Aliados de Ciro defendem que ele aceite ser o vice do Tarcísio de Freitas para 2026. Olha só isso. O cálculo: somar o sudeste de Tarcísio com o nordeste do Ciro. Para o Centrão, seria a chance de lançar uma alternativa. Nem Lula, nem Bolsonaro. A crise da direita com Bolsonaro, preso à fadiga da polarização, abre espaço para uma terceira via real. A união Tarcísio mais Ciro surge como um balão de ensaio, que pode se tornar um plano estratégico. Vantagens da chapa: gestão técnica do Tarcísio, um discurso combativo do Ciro, expansão territorial, pega o Sudeste e o Nordeste, força institucional do Centrão para dar sustentação, e aí tem os riscos e as vantagens, né? Base eleitoral oposta, bolsonarista, pode rejeitar o Ciro Gomes, e assim como também a esquerda do Ciro Gomes não pode aceitar o Tarcísio bolsonarista. E aí vai ser chamado de chapa Frankenstein. Essa é a análise do Matheus Zanin. Minha opinião? Presepada, embuste, maracutaia, armadilha. Olha, eu vou dizer para vocês, eu era muito fã do Tarcísio.
Tá? Hoje eu já não morro de amores pelo Tarcísio, não. Acho que o Tarcísio deixou muito a desejar em muitos quesitos, em muitas pautas, em muitos pontos que ele não deveria ter deixado a desejar. Então, nem de longe hoje o Tarcísio seria o meu candidato preferido. Mas o Tarcísio é um cara que dialoga, tanto com o Supremo, com todo mundo. Agora, esse abraço do Ciro e do Tarcísio, eu acho que está sendo capitaneado pela esquerda para desgastar ainda mais o Tarcísio. Porque ainda tem uma pá de gente que, na falta de Bolsonaro, Tarcísio é uma boa opção. Só que Tarcísio com Ciro, aí não. Tá? Então, o que eu acho de verdade? Eu acho que isso é especulação, acho que é conversa fiada, acho que Tarcísio não vai fechar chapa com Ciro Gomes, não. Tá? Sinceramente, eu acho que estão fazendo isso para quê? Para minar. O Ciro Gomes já não tem chance, né? Agora o Tarcísio é um cara que tem chance demais. Estão fazendo isso não para minar o Ciro Gomes. Ciro Gomes, tanto faz se ele perder 10 ou 1.000 ou 10 mil eleitores, para ele não muda nada, ele vai perder mesmo. Agora, para o Tarcísio, o que ele pode perder de aliados, de pessoas que são de direita por causa do Ciro Gomes, então, a minha opinião é que isso é uma especulação, né, para pegar o Tarcísio e para desgastar a imagem do Tarcísio. Bem que já está um pouco desgastada, né? Vamos lá, você viu essa aqui? Agora, segundo os institutos de pesquisa queridinhos da esquerda, da Left People, você é um apaixonado pela China. Sim, meu irmão, você gosta da China. Você não tá nem aí para os Estados Unidos, você tá morrendo de raiva do que o Donald Trump tá fazendo e não quer nem saber dessa história de Donald Trump. Cá entre nós, tem uma novela aí rolando e que a gente tá sempre acompanhando o capítulo. Eu torço pro laranja, não pro vermelho, tá? É o que tá rolando da minha parte. Então eu sou um cara do contra. Olha essa matéria. Quaest. Opinião favorável dos brasileiros sobre os Estados Unidos cai. E sobre a China, saltou. Todo mundo agora acha que a China é uma baita de uma democracia e o Trump é um baita de um ditadorzão. Só que não, eu não acredito nisso. Pesquisa de opinião. A percepção que os brasileiros têm dos Estados Unidos piorou e está no patamar mais negativo desde o início dos levantamentos em 2023, segundo a pesquisa Quaest, divulgada nessa terça-feira. Fez aonde, queridos? Na porta de alguma facção? Na porta do presídio? Né? Porque eu tenho certeza que quem gosta do crime organizado está odiando, detestando o Donald Trump. A China está em seu melhor momento. Os números positivos em relação à Argentina subiram e agora há embate técnico entre os indicadores. Ou seja, a China está bem, tá assim, quanto a Argentina, quanto a China, está todo mundo bem demais, né? A Argentina, sim. O levantamento mostra a visão do brasileiro. Piorou em relação aos Estados Unidos, com percepção negativa, subindo de 24 para 48. Olha só, dobrou. Quem gostava dos Estados Unidos dobrou. Agora, a mesma quantidade de pessoas passou a odiar. Piorou em relação a Israel. Olha só. Isso aí eu duvido, né? Porque o que está sendo pregado de antissemitismo agora, nesses últimos tempos, né? Mas piorou em relação a Israel. Porque tem muita gente burra que acredita nesse discursinho, né? Mas piorou em relação a Israel, com alta de 9 pontos e 50% com visão negativa, né? Sei, tá? Subiu ao analisar a China, que deixou de ter empate entre favorável e desfavorável, com alta de 11 pontos, 49% veio em um país de forma positiva. Manteve empatada sobre a Argentina, indicador favorável subiu 7 pontos. Então, para a Argentina, o brasileiro continua do mesmo jeito. Com o Milei não melhorou, tá? Não melhorou a visão do brasileiro para o Milei, não. Mas está empatada no limite de margem de erro com a divisão desfavorável. Manteve negativa em relação à Rússia. A Rússia mantém-se negativa. Dos brasileiros, veio o país de forma negativa. Eram 60%. Já a visão positiva subiu e está em 25%. Eram 16%. Então, a negativa continua 60%. Mas quem via a Rússia como uma ditadura agora já não vê mais. Depois do que está acontecendo aqui, né? Até na Rússia a gente não acha que é ditadura mais. Porque se eles chamam isso aqui de democracia, lá também é, né? Olha, o que está acontecendo, sinceramente, é que eu não acredito mais nem um pinguinho nesses institutos de pesquisa. Falar que o brasileiro, o brasileiro tá
tá gostando mais da China do que dos Estados Unidos. Cara, isso não me convence. Não me convence mesmo. Acho que é presepada. Sai fora, Bino, que é cilada. Vamos lá. Agora, se a percepção de Israel baixou em relação ao Brasil, meu amigo, essa é para acabar, né? Dá uma olhada. Israel rebaixa os laços com o Brasil após recusa em aprovar um novo embaixador. Israel rebaixou os laços diplomáticos com o Brasil após o Brasil se abster de credenciar um novo embaixador israelense no país. Ivan Kleber, correspondente de Londres. Israel rebaixou as relações diplomáticas com o Brasil depois que o Brasil se absteve de credenciar o novo embaixador de Israel no país. Diz uma nota do Ministério das Relações Exteriores de Israel, abre aspas, depois que o Brasil excepcionalmente se absteve de responder ao pedido de agreement do embaixador Dagan, Israel retirou o pedido e as relações entre os países agora estão sendo conduzidas em um nível diplomático inferior. O Ministério também acrescentou ainda que, abre aspas, linha crítica e hostil que o Brasil tem demonstrado em Israel piorou desde que o Hamas iniciou a guerra com seu ataque terrorista em 2023 e foi ainda mais intensificada por comentários feitos ao longo da guerra pelo presidente brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva. Eu sou Ivan Kleber, falo diretamente de Londres, no Reino Unido, e hoje é terça-feira, dia 26 de agosto de 2025. Muito obrigado pela audiência. Valeu, Ivan. Obrigado aí. Vamos lá. Vocês entenderam a regra do jogo, né? Você não entendeu? Não é possível. Você não viu que Israel está articulando a cada passo, movimentando a cada passo, Estados Unidos a cada passo para reconhecer o Brasil como uma ditadura anti-Israel? Para que lá na frente, se tiver um submarino nuclear, alguma coisa nuclear aqui, eles têm justificativo suficiente para entrar aqui com o pé na porta. Então, as atitudes que o atual presidente faz colocam o Brasil sim na rota de colisão, são extremamente perigosas para o Brasil. Imagina o Brasil sendo inimigo de Israel e dos Estados Unidos. Tá indo bem, hein? Tá indo bem pra caramba. Agora, em compensação, já que a gente falou de Israel, tem que falar do Irã também. Ó. Notícias ao minuto do R7. A Austrália acusa o Irã de orquestrar ataques ao país e expulsar embaixador, né? Expulsou o embaixador. Na terça-feira, o primeiro-ministro australiano Anthony Albanese afirmou que o governo iraniano, comandado pelo líder supremo Ali Khamenei, amigo do Lula pra caramba, segundo aí o ministro de Israel, né? Você vai entender o porquê. Khamenei está por trás de ataques antissemitas no país contra a comunidade judaica e anunciou a expulsão do embaixador iraniano em Canberra. Albanese afirmou que o Irã está por trás dos ataques à sinagoga Adas Israel, em Melbourne, e ao restaurante continental Kitchen em Sydney, na Austrália, e que provavelmente também dirigiu outras ações em solo australiano. Ou seja, a Austrália acabou sendo vítima, né, de ataques terroristas nos últimos dias, né? E a Austrália acusa que esses ataques antissemitas que aconteceram foram justamente oriundos aí de ações do próprio Ayatollah, né, do Ali Khamenei. Então, rompeu as relações, deu linha no embaixador que lá estava. No mesmo dia, já que a gente está falando de Khamenei, esta imagem viralizou como se não houvesse amanhã. Mas viralizou mesmo. O ministro da Defesa de Israel, Israel Katz, né, publicou uma imagem de Lula como fantoche de Khamenei, né, e essa é a imagem que foi publicada pelo ministro da Defesa de Israel. E aí ele disse que o Lula, né, literalmente ele atua em prol dos interesses e das vontades do próprio Khamenei, né? A mensagem foi clara. Matéria da Alice Anelli. A mensagem foi clara. O governo brasileiro deixou de ser apenas crítico a Israel. Passou a se alinhar com regimes que negam o Holocausto e apoiam o terrorismo. Israel acusa Lula de antissemitismo declarado e de transformar o Brasil em aliado de ditaduras como o Irã. Para muitos, uma vergonha histórica, para outros,
a prova de que o país está sendo arrastado para o lado errado da história. Não sei se você entendeu o que Israel está querendo, né? O que eles estão buscando aqui. A ideia, né, é enquadrar o Lula, sim, como organização terrorista. Né? O que eles fizeram com Maduro, enquadrando, né, as organizações, as facções da América do Sul, como organizações terroristas, assim como é lá na linha, né, da Palestina, daquela turma lá. Enquadrando eles como organizações terroristas. Primeiro ponto. Segundo ponto. Coloca o Maduro como líder desses cartéis. Terceiro ponto. Eu uso o exército para minar a economia daquele país e derrubar o Maduro. Via de regra, vamos pegar o Lula. Não podemos vincular o Lula ao crime organizado porque ele não tem a mesma atuação que o Maduro tem. Vamos pegá-lo e vinculá-lo, então, a figuras como o Ayatollah Khamenei, o Irã, e aí vamos enquadrar o Lula como um fomentador, um aliado de grupos de terror. E aí, mais para frente, se justifica os Estados Unidos também entrar aqui com o pé na porta contra o Lula. Tem muito analista que vê essa visão, tem essa visão sobre o que pode acontecer, né, na postura dos Estados Unidos e de Israel em relação a Lula. E você? Acha que isso pode acontecer ou é beroleibagem da cabeça de quem tem essa visão? Né? Eu acho que sim. E realmente é isso que eles estão fazendo. Estão preparando o campo para mais cedo ou mais tarde, o mesmo que vão fazer com Maduro, se essa turma não der linha e sair correndo, eles vão fazer com outros aqui. O Petro é o próximo da fila, tá? Pode ter certeza disso. O Petro da Colômbia. Agora, isto aqui foi uma coisa que pegou muitos de surpresa, porém, é a mídia. A gente nunca vai cair de cabeça no que a mídia fala, mas se for verdade, né, sacanagem do caramba, né? O Milei demonstra apoio à irmã em primeira aparição pública após denúncias de propina contra ela. Pois é. É um escândalo que aconteceu lá na Argentina. Vazou um áudio onde, né, um dos ministros ali do Milei, ele falava, né, sobre fazer o pagamento, né, de licitações, e aí tinha que tirar um percentual, não lembro se era 10%, e aí desses 10%, 3% ia para a irmã do Milei, né? E aí é uma das figuras ligadas ao governo que fala isso, né? Foi o que circulou lá nos jornais argentinos. Em escândalo. O presidente da Argentina, Javier Milei, fez sua primeira aparição pública nesta quinta-feira após as denúncias de corrupção envolvendo sua irmã Karina. Em uma clara demonstração de apoio, Milei levou a irmã, que é seu braço direito, né, no governo, atuando como secretária-geral da presidência para a inauguração do novo edifício da empresa Corporação América e permaneceu sorridente ao lado antes de subir no palco para pronunciar. No discurso, o presidente argentino não falou diretamente das acusações contra Karina, mas fez críticas à imprensa e principalmente ao Congresso. Ele disse que não se importa com o quanto tentam lhe prejudicar. Chamou os jornalistas de mentirosos e rasteiros. Eu concordo. E afirmou que os parlamentares que estão indo contra suas decisões do governo estão prejudicando o país. Aqueles que querem derrubar o programa econômico e o país, promovendo projetos que rompem o equilíbrio fiscal e aprovando absurdos sem financiamento. O que importa para eles é o poder, não os argentinos de bem. Eles são argentinos do mal. O que rola? Tem uma discussão aqui sobre, né, a possibilidade dela ter recebido propina. O que os defensores do Milei, porque o Milei não se pronunciou abertamente sobre isso, falam que o cara que falou sobre esse áudio, né, que deixou vazar esse áudio, era uma figura que já estava em atritos com o Milei. E eles falam que foi um projeto que eles utilizaram esse áudio, né, para implantar ali um atrito para desgastar o governo Milei. Se é ou não é, não sei. Essa é a mesma desculpa que o Lula sempre usou. Se tem corrupção, que se lasque. Não tem que passar pano. Mas primeiro, acreditar no que a mídia fala. Assim, sem averiguar, vendo o que aconteceu aqui com o Bolsonaro, só trouxa não, filho. Então, só daqui a algum tempo para mim poder te dar a resposta realmente sobre o que eu acho desse caso do Milei.
Agora, essa aqui foi para acabar, né? O Lula deve ter ficado possesso, revolto. E algo me chamou a atenção. Vocês já perceberam que nenhuma das ações importantes caíam na mão de algum dos ministros mais sensatos, que era o próprio Fux ou Mendonça? Tem muita gente falando que até o sistema de distribuição pode ter sido alterado do processo. O André Mendonça passou a ser o novo relator dos inquéritos da fraude no INSS. Rapaz, saiu da mão do Toffoli, se eu não me engano, e caiu na mão do Mendonça. E agora, se o Mendonça quiser passar o rodo, quiser lascar uma turma de político da esquerda, agora ele pode, né? O presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, acolheu nesta segunda-feira a manifestação da Procuradoria-Geral da República e determinou a livre distribuição das investigações do inquérito do Instituto Nacional de Seguro Social. Depois de sorteio, o processo foi redistribuído ao Mendonça. O que é distribuição? Quando você chega num processo, você vai lá e coloca, ele tem uma roleta russa. Então quando você joga o processo, tem um sistema que ele joga para cada juiz. Você nunca escolhe. É para ter imparcialidade, para você não chegar lá, eu quero que o Moraes me julga, eu quero que o Mendonça me julga. Você tem um sistema de distribuição. Via de regra, é isso que funciona. Só que quando tem algum caso que está sendo julgado por A ou B, esse processo não passa por distribuição. Então vamos dizer, já estão julgando um pedido sobre o escândalo do INSS. Então, distribuíram outra, então tem que ir para o mesmo juiz, para 2 juízes. Não dá decisão conflitante. O caso estava na mão do Dias Toffoli. Todavia, a PGR pediu ao STF que a investigação não tivesse o magistrado como relator, alegando que Toffoli não teria competência automática para conduzir as investigações, precisava ser distribuído. Por quê? Porque sabia, né, que provavelmente isso aí seria tudo anulado. Em julho, Toffoli pediu os inquéritos da Polícia Federal que apuravam menções ao ministro Onyx Lorenzoni e ao deputado federal Faustino Pinato, conforme revelou o colunista do Metrópolis, Fábio Serapião. Lembrando que o Onyx Lorenzoni já foi ministro, né, da Previdência, então é por isso que ele está no inquérito. E aí, né, parece que houve uma mudança nos sorteios do STF, né, esse aqui foi sorteado, porque a maioria nem sorteado era, né, então tem aqui o questionamento aqui do Vinícius Carrion aqui, né, Mendonça é sorteado para relatar investigações sobre fraude do INSS. E aí, meu amigo, mudou, né, o sistema o jogo todinho. Eu achei super, super interessante, porque eu tô doido para ver se a investigação for realmente uma investigação certeira, o bicho vai pegar, né? Assista aqui, esse trecho aqui da CNN. Após sorteio, Mendonça assume a relatoria dos inquéritos do INSS. Acompanhe esse trechinho aqui comigo. Um noticiário internacional, mas antes vamos a uma informação que acaba de chegar. O presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Roberto Barroso, acolheu a manifestação da Procuradoria-Geral da República e determinou a livre distribuição das investigações do caso INSS. Após o sorteio, o processo foi redistribuído para o ministro André Mendonça. Portanto, essa informação que chega agora, André Mendonça é o novo relator de todos os inquéritos que envolvem fraudes em relação ao INSS. Eu vou repercutir rapidamente aqui com os meus colegas de bancada, o Pedro Venceslau e a Juliana Lopes, um assunto, Pedro Venceslau, que pega muita gente de surpresa, porque todos os inquéritos estavam no gabinete do ministro Dias Toffoli, né? E agora o ministro e presidente do Supremo Tribunal Federal disse, olha, vamos voltar para a regra básica, fazer a questão do sorteio, e o sorteio caiu no André Mendonça. Vale lembrar só que são várias ações, algumas estão com o Dias Toffoli e agora vão para Mendonça, mas tem algumas na primeira instância. O ponto principal dessas ações no STF é autoridades que têm foro privilegiado. Então, nem tudo está ali no gabinete, mas uma parte considerável envolvendo autoridades. Os que foram enviados ao Supremo Tribunal Federal, né? A oposição comemora, né? Eu acabei de receber aqui uma mensagem do Sóstenes Cavalcante, líder do PL, dizendo o seguinte: com a eleição do presidente e do relator da CPMI, o STF percebeu que não tem como abafar. Fecha aspas, foi o que disse o líder. Pois é, meu amigo, o que tinha gente com medo, né, de que isso acontecesse, o que tem gente que pode estar envolvido nisso aí, o que isso pode gerar de impacto para a esquerda. Então, assim, eu tô com a pulga atrás da orelha, né? É muita coincidência
É muita coincidência para a esquerda vacilar assim, né? O André Mendonça sendo sorteado, pegando a presidência, a oposição pegar a presidência da CPI do INSS, pegar a relatoria, e os ministros do STF não barraram nada. Tem coisa esquisita nisso aí, viu? E por falar nisso, começou, né? Começou el pizzaiolo a trabalhar, né? Ou seja, a CPI do INSS já começou a andar. Inicia com quase 1.000 pedidos e definiu o Duarte Júnior do PSB do Maranhão como vice-presidente. Então já começou, né? E foi uma forma de tentar amenizar o impacto, a pancada que o PT tomou, colocando, né, o Duarte Júnior como vice-presidente. A etapa confirmou o deputado Duarte Júnior do PSB como vice-presidente do colegiado. O político é próximo ao Planalto, ou seja, é alinhado ao Lula, e foi definido após uma negociação entre parlamentares na base governista e da oposição. Ou seja, foi aí, né, uma tentativa de contrapor a surra que eles levaram quando a oposição conseguiu tanto o presidente quanto o relator. E aí agora, né, no acordo, eles conseguiram levar a vice-presidência. Agora, já começou quente, né? Já começou quente. O Carlos Viana, que não é fã do PT, ameaçou descredenciar jornalista que fotografara a tela de parlamentar. O que estava acontecendo? Muitos senadores, deputados, ficavam ali no celularzinho, né? No blá blá blá, e aí vinham os repórteres e tirava a foto só para pegar o que cada deputado ou senador estava falando. Isso é crime, hein? Violação de sigilo de correspondência, tá? Isso é dor de cabeça. O Carlos Viana falou, ó, se fizer, vai ser descredenciado, não pisa mais na Câmara dos Deputados. Nem no Senado, né? O senador Carlos Viana, do Podemos, presidente da CPMI do INSS, que é a comissão formada por deputados e senadores para investigar fraudes em aposentadorias e pensões, ameaçou suspender a credencial de veículos de comunicação que publicarem flagras das telas dos celulares e computadores dos parlamentares. Cara, eu sou a favor da liberdade de imprensa sim, tá? Beleza, mas eu concordo com o Carlos Viana. Você pode até achar ruim o que eu vou falar, mas tá certo. Tá lá o deputado, senador, tá ali, talvez no momento íntimo dele. Se bem que ele tá no momento de trabalho, não deveria estar no momento íntimo, mas pode estar combinando alguma coisa para a esposa. Ó, saindo daqui eu vou passar em casa, alguma coisa, põe aquela lingerie assim, sabe? É outra coisa, né? Mas ele pode estar fazendo isso. E aí vem um repórter e tira ali, então concordo com o Carlos Viana que não deveria, né, literalmente, ser autorizado, não. E aí tudo tem regra, né, gente? Tem que ter regra para a coisa funcionar. Vamos lá, CPI do INSS. Relator propõe ouvir ex-ministros e concentra investigações a partir do governo Dilma. Adivinha, a Dilma pode voltar à cena. Olha isso, que maravilha. Diante desse quadro, após a apresentação do plano de trabalho, deliberaremos um conjunto de requerimentos iniciais para aprovação, que em muito contribuirão para a elucidação dos fatos. E como justificado em um primeiro momento, serão foco da apuração os eventos relacionados aos descontos associativos e legais a partir do ano de 2015. A partir do ano de 2015, ou seja, vai ser investigado. Presta atenção. Dilma, Temer, Bolsonaro e Lula. Perfeito. Tem que investigar tudo mesmo. Quem não deve, não teme. Eu tenho a minha convicção aqui, ó, meu chute. Desses aí, só um, né, ainda consegue bater no peito e falar anticorrupção. Os outros, né? Ai, não, aí não, né? Mas vamos lá, né? A CPI do INSS vai investigar fraude no governo de 4 ex-presidentes, que eu disse, né? A Dilma pode voltar. Você tá com saudadinha da Dilma, tá? A Dilma você pode voltar a ver ela nos noticiários agora. É a Dilma, o Temer, o Bolsonaro e o Lula. Ah, vamos assistir. Vai sair tão interessante isso aí, pode ter certeza, tá? E é isso aí, pessoal. Se você gostou, curte, compartilha. Manda esse vídeo para mais pessoas, sempre um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigado pela confiança, pela credibilidade. E a gente volta, com toda certeza, daqui a pouquinho com mais um editorial para vocês. Grande abraço.